de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Pois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, meus irmãos? Pode se assentar, por favor. Glória, aleluia. Estamos felizes nessa manhã, porque estamos na presença do nosso Deus, né, irmãos? Deus Todo-Poderoso, presença gloriosa de Jesus. Curva sua cabeça, vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, eu vim aqui, Senhor, com o coração desejado pela Tua presença. Não me sinto digno de ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Meu amigo Espírito Santo, nos ajude nesta manhã, para que da nossa alma venha reverberar uma adoração que toque o Teu coração, que nós venhamos desejar nesta manhã mais da Tua presença, mais do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Olha para esse irmão que está do seu lado, esse irmão aí, meu irmão. Por gentileza, fala assim: irmão, tu é bonito, hein, irmão? Porque eu vejo a presença do Espírito Santo na sua vida. Esse irmão bonitão aí do seu lado aí. Se não encontrou aí, olha para cá. Aleluia. Johnny fala: esse cara feinho, né, Johnny? Lembrando que eu não uso maquiagem, não é mesmo? Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Há 2 coisas que faz com que o pregador ou as pessoas que pregam a palavra tenham algum tipo de problema. O nervosismo, também a timidez. Mas eu aprendi uma coisa que John Wesley, ele disse que antes do homem subir ao altar para pregar a palavra, subir ao púlpito, ele tem que descer aos degraus da humilhação. John Wesley, ele passava algumas horas de joelho antes de pregar, e quando o homem desce na presença de Deus, o Espírito de Deus dá ousadia, dá sabedoria, porque ele está dependendo da presença do Espírito Santo de Deus. Eu espero a misericórdia de Deus para ministrar esta palavra. Deus colocou no meu coração. Vou tentar ser brando aqui, mais tranquilo, mas vou introduzir, que o Espírito Santo introduz essa palavra ao nosso coração. E a palavra é uma semente, ela vai tocar nossa alma, vai sarar nossa alma, vai nos avivar, vai nos trazer entendimento e vai nos mostrar o que devemos melhorar, o que devemos fazer. Evidentemente eu sairei daqui nessa manhã inconformado, porque nunca estarei conformado com a vida que eu levo, com a maneira que eu prego. Ou Deus pode fazer o que Ele quiser fazer aqui, mas eu ainda sei que o Deus que eu conheço, que eu tenho procurado a conhecer e prossigo a conhecê-lo, como diz o profeta Oséias, Ele pode fazer muito mais, muito mais, muito mais,
se você ouve esta palavra dizendo que Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem muito mais. Amém? Glórias a Jesus. E não vou filosofar nessa noite, nessa manhã, mas eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor. Os homens pregadores do Evangelho de Jesus Cristo são homens muito conhecedores. Claro, nós temos que ter essa pujança do Espírito e a vontade de estudar a palavra de Deus, os livros que falam das coisas de Deus, pesquisar a arqueologia, a antropologia e todos os requisitos, matérias bíblicas para sermos conhecedores. Isso é muito bom, isso é necessário. A filosofia, como tem vários livros na Bíblia filosófico, filosofia significa a arte do saber, homens que sabem versejar muito bem, falar com palavras de sabedoria, mas eu não procuro muito falar palavras, vocábulos que venha ser bonito diante das pessoas, mas que o Espírito Santo me use com a simplicidade. Às vezes nós não conseguimos nem dominar o português direito, não é verdade, irmão? Mas pela misericórdia de Jesus, o Espírito Santo nos dá graça, sabedoria, para que nós possamos ser usados na mão dEle, que Ele possa nos usar, porque nós aguardamos aqui a misericórdia de Jesus, e você, com o seu coração aberto, para que Deus venha operar na sua vida, você me ajuda também aqui adorando a Jesus, e junto nós podemos fazer com que o céu de luz, o céu de glória desça nesse lugar, que o Senhor venha com a sua presença. Esse é o desejo da presença do Espírito Santo. Eu não consigo viver sem a presença do Espírito Santo e nem pregar sem a presença do Espírito Santo. Não há sabedoria em mim, mas eu sei uma pessoa, que Ele traz os dons, que Ele usa com os dons, que é a pessoa do Espírito Santo. Eu lembro que um dia eu estive na El Shaddai, quando eu entrei ali dentro, eu vi aquele tanto de livro assim, eu olhei para aqueles livros e falei assim, eu vou ler esses livros inteiros que tem aqui dentro. Eu olhei para lá e comecei a sentir algo poderoso, a presença do Espírito Santo. Falei, eu vou ler esses livros que tem aqui inteiro, eu quero conhecer. Isso é um sinal de que o dom da ciência da palavra, Deus nos dá esse dom. Quando nós temos esse dom, nós temos aquela vontade, aquela sede no conhecimento, de conhecer, e você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Tenho estudado alguns homens eruditos, como Jonathan Edwards, grande avivalista. Tenho me espelhado muito na história de Jonathan Edwards, um homem estudado, um homem que passava 13 horas todos os dias estudando. Foi um grande teólogo e filósofo da sua época, e houve um grande despertar, porque este homem dedicou a sua vida a Deus. Deus, porém, ainda levou Jonathan Edwards muito cedo, mas Deus tem os planos dele para cada um. Quando nós nos chegamos perto de Deus, nós temos isso em nós. Os sonhos terrenos, eles se esvaem, e às vezes nós queremos nos revertir da morada eterna, que é o céu. E o livro que lemos do profeta Isaías, se nós estudarmos a história do profeta Isaías, é uma coisa que traz para a nossa alma, para a nossa vida, coisas interessantes. O profeta Isaías, ele veio de uma linhagem real, ele era sobrinho do rei Uzias, e ele foi profeta que se iniciou nessa época, desses 4 reinados, do reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias.
ele foi filho de Amós. Amós, ele era irmão de Amazias, rei de Israel. Então ele vem dessa linhagem. Ele foi conhecedor também da filosofia. Ele é o próprio escritor desse livro que ele escreveu do seu próprio punho, o livro do profeta Isaías, intitulado O Profeta Maior. Ele é o profeta maior entre os 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Então ele foi um desses profetas maiores, por o seu período de profetizar, profético foi maior, foi mais intenso. E este livro do profeta Isaías é um livro que parece uma Bíblia em miniatura, uma Bíblia pequena, porque contém aqui todos os requisitos que nós vemos na palavra de Deus. O livro do profeta Isaías contém, nós vemos que no capítulo 1 até o capítulo 39, e do capítulo 39 capítulos, ele fala com Israel, Deus fala com Israel, Deus se revela a Israel, a sua grandiosidade, o seu grande poder, porque o profeta Isaías, ele se manifestou, o seu ministério se iniciou quando ele estava nesse período, o período negro das trevas, que o povo estava vivendo, longe de Deus. O povo que sabia, que ouvia falar de Deus, mas que não o conhecia como Ele é, o Deus Todo-Poderoso. E 39 capítulos, esse livro ele é dividido em 2 partes, e depois mais 27 capítulos, onde ele vai revelar toda a história sobre Cristo. E se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que a igreja ela não é mencionada no Velho Testamento. Esse é um mistério que Jesus ele guardou, e somente Jesus revelou a sua noiva, que está aqui, que somos nós, que é todo o povo de Deus. Nós somos o mistério de Deus que se revelou na terra. E nós vemos o profeta Isaías como um grande erudito, um homem que tinha uma intimidade com Deus, um homem que conhecia a Deus. E nós contemplamos algo interessante, que Isaías ele falava com Deus às madrugadas. Deus chamava Isaías. Se você ler o livro do profeta Isaías, você vai ver, estudar o livro do profeta Isaías, você vai ver isso. Tudo que eu vou dizer aqui, o profeta Isaías disse. Alguns momentos ele filosofou, ele falou algumas coisas sobre Deus. Quando ele disse, no seu início do seu ministério, que está no capítulo 1, no versos 18, ele vai dizer para Israel, antes de Deus revelar a ele vai dizer para Israel: os seus pecados podem ser como a escarlata, mas será branco como a neve, é vermelho como o carmesim, mas será branco como a lã. Ele já estava profetizando sobre Jesus, ele estava falando para Israel sobre o Messias, e ele é intitulado profeta messiânico, porque, e alguns historiadores dizem que ele é o 5º evangelista, porém, nós sabemos que ele não pregou o evangelho, mas ele pregou sobre aquele que é o evangelho, que é Jesus Cristo. Ele anunciou as boas novas de Cristo para Israel. A pregação as prédicas de Isaías diretamente para Israel, ela era focada somente para Israel, ela era para o povo escolhido de Deus. A igreja não entra aqui. Há uma menção do profeta Osés, que ele diz: chamarei de meu povo aqueles que não são meu povo. Porém, nós estamos entendendo que esta profecia dá para entender algo que Deus ia fazer, mas que não se revelou à igreja que hoje está aqui
adorando o Deus Todo-Poderoso. Isaías, ele esteve na corte de vários reis, porém na sua chamada ele esteve isolado. Ele não era um profeta que vivia dentro de palácios, mas ele ia até os palácios falar com os reis. Ele ia até lá para falar com eles o que Deus o enviava, o que Deus o mandara falar. Então Isaías ia até os reis e falava o que Deus mandava dizer. Ele não temia, ele não tinha medo. E nós sabemos que a história diz que ele chegou a viver há 120 anos, mas a sua vida se encerrou por um rei insano, o maior rei idólatra da Bíblia, que está em 2 Crônicas, no capítulo 33. A Bíblia diz de um rei chamado Manassés. Manassés, ele foi o rei mais idólatra da Bíblia. Ele levantou altares aos outros deuses, a Moloque, sacrificou seu próprio filho a Moloque, desagradando a Deus, e o profeta Isaías interveio, falando da parte do Senhor. Então ele foi cegado ao meio por este rei, e ele morreu, mas morreu como honra de profeta, como um profeta. O Lutero, ele diz que se espelhava muito em Isaías, porque a pregação de Isaías, a prédica de Isaías, era uma pregação de expoente da palavra de Deus. Ele expunha a palavra de Deus para o povo, ele pregava Cristo, ele falava de Cristo, profeta messiânico. Assim também Lutero se espelhou expondo as Escrituras, e vários outros homens, como João Batista, foi um expoente da palavra de Deus. Ele expôs a palavra de Deus, e nessa manhã eu quero estar aqui também para expor a palavra de Deus para os vossos corações. Não tenho muito mensagens temáticas, mas eu quero pregar no seguinte tema nesta noite: o chamado do profeta. E todo chamado do profeta, ele tem uma característica, e essa característica que o profeta tem na presença de Deus. Porém, expelido pelo Espírito, Isaías começa a profetizar sobre Jesus, sendo usado pelo Espírito, mas Deus ainda não havia se revelado ao profeta Isaías. Isaías ainda não conhecia o Senhor da maneira que ele expressava ou pregava, mas ele estava sendo inspirado pelo Espírito para falar com o povo de Israel. E no capítulo 6, quando ele diz que viu o trono de Deus, ele viu o céu aberto, e ele viu os serafins, ele viu, porque o séquito, ele representa uma comitiva que vem com um grande rei. Ele vem com os seus servos, com os anjos que o adoram diante do trono. Ele diz que viu Deus em seu alto e sublime trono, e quando ele vê Deus assentado no seu trono, ele disse que as abas das vestes desse Deus enchia todo o templo. A Bíblia, ele vai dizer também que a presença dele, a voz dele, fazia com que os batentes das portas tremiam, pareciam que iam sair do lugar, porque a voz de poderosa com autoridade. Ele dizia que ele viu serafins, aqueles que ardem fogo, estava diante do trono de Deus, e eles estavam com as asas abertas. A revelação de que a salvação de Cristo Jesus viria, já estava desde a eternidade. O plano da salvação de toda a humanidade, de todo aquele que crê em Cristo, já estava na eternidade. Ele disse que aqueles serafins que estavam lá, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, e com 2 cobriu os pés, e com 2 cobriu o rosto. Que há uma apresentação na Bíblia, para que nós entendemos que isso mostra ele tampando o rosto, é porque o caminho dos homens para com Deus, a comunhão dos homens para com Deus, não tinha, o céu estava fechado, Deus não tinha comunhão com o homem, não tinha caminho para ir para Deus, para contemplar a santidade de Deus, para contemplar a glória de Deus, e os homens estavam perdidos em seus pecados, e ele dizia que o rosto dele estavam tampados, por isso, porque nós não tínhamos ligação com Deus, os homens não tinham ligação com Deus, e ele disse que os pés dele, com 2 asas, tampavam os seus pés,
O Evangelho ainda não havia sido proclamado, que diz em Romanos 10, 15, como é belo os pés daquele que anunciam boas novas. O Evangelho ainda não havia sido proclamado, porque o mistério, como eu disse, da igreja ainda não havia sido revelado. Então, na eternidade, Deus estava mostrando o que estava oculto, revelando a Isaías. Isaías começa a profetizar depois do capítulo 39, e ele diz no capítulo 40, versos 3, ele já profetiza sobre o Messias, e profetiza também sobre aquele que abriria o caminho para ele, sobre João Batista. Ele diz: a voz do que clama no deserto, endireitai as suas veredas, e aplanai o caminho, porque João Batista, ele veio fazer isso, ele abriu o caminho, e disse para Jesus: passe, rei. E ele disse que aquele que viria diante dele, ele não era digno, nem de se curvar diante dos pés dele, e desamarrar as suas sandálias. Irmão, olha como João Batista se humilhou, ele não era digno nem de se curvar, e desamarrar a sandália de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso eu não me sinto, irmão, digno de estar na presença desse Deus, mas Jesus nos fez ser digno de estarmos aqui. Jesus nos fez ser digno de estarmos de pé, estarmos respirando na presença dEle. Oh glória, aleluia. É a presença do Espírito Santo, Senhor. Tua presença é linda demais, Jesus. Aleluia. Aquilo que os anjos estavam com as asas tampando o seu rosto. Jesus, Ele abriu para nós. Porque foi na cruz, como eu disse, embora os seus pecados sejam como a escarlata, a revelação do profeta Isaías, a visão do profeta Isaías, que quando Jesus ele foi para a cruz, ele derramou o seu sangue na cruz. Se você estudar as ordenanças de Deus ao povo de Israel, eles não poderiam comer carne com sangue, porque o sangue, toda a vida está no sangue, porque aquilo tipificava o que Jesus estava fazendo na cruz. Na cruz, Jesus derramou o seu sangue aos pés da cruz. E quando Jesus ressuscita e aparece aos discípulos, Ele mostra as marcas para ele, mostra as marcas dos pés, do lado. E Jesus estava com um corpo sem sangue, um corpo glorificado, não tinha sangue, porque o sangue dele foi derramado na cruz. Que coisa linda, que coisa bela, o que Jesus fez na cruz. Ele derramou o seu sangue lá. O preço, o que faz o inferno estremecer, Satanás estremecer, é o preço desse sangue. Jesus nos comprou com preço de sangue. Ele abriu o caminho de novo para o céu, para o Pai, com preço, com a sua vida.
Ele entregou a sua vida, foi maldito, foi cuspido, foi humilhado, mas entregou a sua vida por nós. Dá vontade de chorar por causa disso, né, irmão? A mensagem da cruz se ela não tocar o nosso coração, nada mais pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Porque o Espírito Santo trabalha através do preço de Cristo Jesus. Oh, glória! No capítulo 43, versos 13, ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Porque agindo eu, quem impedirá? Isaías representando, mostrando Deus, a eternidade de Deus. Mostrando Deus como Ele é um ser eterno. Um ser todo-poderoso. Um ser que vai além da compreensão humana, da compreensão dos homens. Porque Tiago, ele disse, 2,19, que até os demônios crê, que eles estremecem, porque eles conhecem, eles esteve diante do Deus glorioso no céu. Imagina se os demônios estremecem, imagina eu, irmão, imagina minha alma, se não estremece diante da presença desse Deus todo-poderoso. Um dia Isaías falando para Israel, ele disse que nem a lua brilharia diante dele, porque ela seria humilhada. O sol também não se atreveria, porque ele seria envergonhado, porque Jesus é o verdadeiro sol da justiça. É o verdadeiro sol da justiça. Ah, irmão, que coisa linda, que coisa bela. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Palavra poderosa, Senhor. Jesus, assim como minha alma, Espírito Santo. Tem muitas almas acostumadas sem Ti, mas nós queremos mais de Ti, Senhor. Assim como o Senhor falou ao profeta Isaías, Pai. Nós queremos ter experiência, visões como Isaías. Conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus todo-poderoso. Aleluia, Jesus. Glória.
presença eterna, irmão, ela está aqui. Oh, Jesus, como precisamos de Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, como precisamos de Ti, Espírito Santo. Como precisamos dele, irmão. Não sou digno, Deus, de falar de Ti, Deus. Mas o Teu amor, Jesus, foi lindo demais, Pai, na cruz. Perdoa o meu coração fechado para o Senhor. Perdoa, Jesus. Perdoa-me. É, Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus está curando nessa manhã, irmão. Eu não preciso ser eloquente. Eu não preciso falar nada. Ele desce e toma quem quer. Ele toma a vida de quem quer. De quem está entendendo o mistério. Tem gente chorando aí, irmãos, por causa da sensibilidade do Espírito Santo. Aleluia. Que Jesus fez por nós. Ele nos deu esta presença. Ele abriu o caminho para o Pai. Nós podemos entrar no Santo do Santo a hora que desejarmos, que quisermos. Olha o que Ele fez por mim, por ti, irmão. Será que não vai esboçar nada para Ele? Como é que as pessoas conseguem odiar os outros por pouca coisa? Como é que pode, irmão? Quando eu olho para a cruz, eu não consigo mais odiar ninguém. Porque na cruz, irmão, aquele que deveria ter nos rejeitado e nos odiado, nos amou. Aleluia, Senhor. Eu sinto a presença dEle aqui, irmão. Eu não quero falar muito, Senhor. Toma a nossa vida aqui, papai.
Oh glória, aleluia. Aleluia. A única coisa que eu peço, Senhor, é a presença. O resto Jesus vai prover. Jesus toma de conta. É a única coisa que nós devemos ter. E ele falou para o profeta Isaías: Isaías, o povo conhece Isaías, não me conhece Isaías. O jumento, o boi, conhece o seu dono, mas Israel não me conhece. Oh, aleluia, Senhor. Nós estamos vivendo, irmão, sem conhecer este Deus. Nós estamos vivendo, irmão, de forma que não conhecemos esse Deus. Tem muitas pessoas que pregam, que fazem obras na terra, mas eles não conhecem Jesus como Ele é, esta presença maravilhosa, esta presença poderosa, essa presença doce, amada. Tem gente que é cheio de conhecimento, irmão, cheio de conhecimento, é filósofo, é psicólogo, é tudo, mas quando fala é vazio deste Deus. Oh Deus, eu quero ser um filósofo, eu quero ser um psicólogo, pois eu quero conhecer o maior psicólogo da história. Quer conhecer o maior psicólogo da história, irmão? Lê os evangelhos, que você vai ver que a palavra desse psicólogo cura. Mas eu quero conhecer na minha alma, eu quero conhecer na minha vida, eu quero ter Ele na minha vida, irmão. Oh, aleluia. Não tem nos faltado nada, não é verdade, irmão? Mas tem nos faltado a presença, não porque Jesus não deu, Jesus dá, porque em Lucas no capítulo 11, no versos 13, ele disse assim: como o Pai, aleluia, que dá coisas boas ao filho, como pode o filho pedir ao pai pão, e o pai dá uma pedra? Como pode o filho pedir ao pai alimento, e o pai não dá o alimento? Assim o Pai celestial que está no céu está mais apto a nos dar o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Oh glória, aleluia. Jesus, receba, irmão, de Jesus nesta manhã. Oh glória. Nós temos a presença que Israel não viu. Nós conhecemos aquilo que muitos profetas profetizaram e não viram. E nós vivemos isso. Eles não contemplaram a manifestação do Espírito Santo, como nós podemos contemplar, como nós podemos ter dentro de nós, vivendo em nós. O chamado do profeta Isaías, que profetizava e não tinha uma experiência com Deus.
Quando ele teve uma experiência com Deus, ele diz: ai de mim, pois eu vou morrer, porque eu vi o santo Deus assentado no seu trono. Oh, aleluia. Oh, glória, Senhor. Eu contemplo o trono de Deus e a presença de Deus. Nós podemos viver um tempo de muita experiência neste ano. Nós podemos, irmãos. Depende do nosso desejo, do que nós queremos. Porque na cruz, Ele se fez maldição. Paulo, ele disse: Cristo se fez pobre, se humilhou, para nos enriquecer com o reino. Nós queremos o reino terreno, nós almejamos tanto o reino terreno, e às vezes não compreendemos o reino eterno que Jesus nos deu, que é o céu, que é o céu de glória, que é o céu de luz. O avivamento é para a igreja. O avivamento não é para os perdidos lá fora. O avivamento é para a igreja, irmão. Aleluia. Nós temos a mensagem da cruz. Nós temos Cristo Jesus. E a Bíblia nos mostra que quem tem Jesus habitando dentro dele, vivendo dentro dele, a mudança, ali tem mudança, irmão. Se diz que Jesus está habitando dentro de alguém, mas essa pessoa não mudou o caráter, essa pessoa não mudou de vida, não é Jesus, Jesus não está lá, porque Cristo muda a vida das pessoas. Cristo muda a vida das pessoas. Para a glória de Jesus, irmãos. Para o louvor do nome de Jesus, irmão. Às vezes eu já trombei com alguém por aí, do mundo, parceiros de drogas, de praticar criminalidade. Quando eles olham, eles baixam a cabeça e dizem: você não é aquela pessoa que eu conheci mais, você é diferente agora. Jesus, a glória de Jesus, irmão. Quando Jesus está habitando dentro de nós, tem mudança, tem diferença, irmão. É diferente. O profeta Isaías profetizou sobre ele.
doador de sangue, que nos compraria o preço de sangue, que iria vir morar dentro de nós, e nós seríamos transformados, mudados, porque a natureza ainda está aqui, pecaminosa, mas a natureza divina tomou, irmão, tomou a minha vida, a natureza divina, ela tomou a sua vida através de Cristo. O avivamento vem, irmão, através de Cristo em nós. Avivamento não é eloquência, pulos, grito, não. É porque às vezes nós sentimos trepidar a presença do Espírito Santo, e aí a gente não consegue, irmão, se conter às vezes, dá um salto, dá uns pulos. Irmão, se for para me pular, para não sentir a presença de Deus, é claro que muitos aí estão tornando isso, irmão, como uma coisa qualquer, como uma emoção qualquer. Já chega, já começa a saltar, já começa a pular, já começa a gritar. Não é isso, irmão, um avivamento. O avivamento é mudança, é Cristo em nós, é Cristo vivendo em nós. Como pode Cristo estar dentro de uma pessoa e Ele está aqui para adorar Jesus, irmão, e você olha para ele, está com essa cara, irmão, com essa cara dizendo assim: ah, do jeito que eu estou, está muito bom. É evidência, irmão, de que estamos vazios. A evidência de que estamos precisando de Jesus. A evidência de que Jesus não está aparecendo em nós. Como eu disse, eu não vou sair daqui esta manhã conformado, irmão. Eu vou sair daqui inconformado. A evidência de um profeta chamado por Deus. Isaías teve uma experiência com Deus. Eu conheci um certo jovem que buscou, orou 2 noites, 2 dias sem dormir, e pediu: Senhor, revela. Pela manhã o Senhor desceu e se revelou, e ele começou a flutuar em cima da cama. A vida dele mudou a partir daquele dia, irmão. O negócio mudou. Esse dia chegou um jovem para mim e disse para mim: irmão, por que tudo está difícil para mim? Você já viu, irmão, que as coisas para aqueles que são escolhidos de Deus, para Deus usar de uma forma, Deus não faz exceção para salvar ninguém, irmão, para usar, irmão, Deus escolhe. Só que quem é escolhido por Deus vai sofrer. Não adianta você fazer do seu jeito, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, irmão. Aí o irmão chegou para mim: irmão, quando eu comecei a orar, falar em línguas, receber dons, as coisas estão difícil. Nada dá certo, parece. Não vai dar não, irmão, só vai dar na hora de Deus, no momento de Deus. Para muitos é fácil, chegam, as coisas rompem,
Vai, nós temos essa mania de dizer, irmão, mas quando é de Deus o negócio vai rompendo, vai tendo aquela graça, tudo, não tem levante, não tem nada, mas para os escolhidos tem, irmão, começa, só abre a boca para falar, aí já começa, não, isso aí não é de Deus, já começa os levantes, não, esquece isso, não dá, não vai, irmão, não vai acontecer não, sabe por quê, irmão? Porque o profeta Isaías disse, ele trabalha para aqueles que nele esperam, espera. O salmista também disse, seja forte, coragem, espera no Senhor, tem que ter força, irmão. Eu peguei na mão dessa pessoa e disse, parabéns pela fileira que Deus escolheu, porque nós temos aquela mania, irmão, eu não abri o coração, meu coração não se abriu. Nós temos essas coisas em nós, coração fechou, eu não abri o coração, e quando abrimos para aquilo que Deus não quer, irmão. Porque nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Vamos agora, entre nos escondos da sua alma. Faz uma análise. Você é um escolhido de Deus. E não vai ser fácil. A vida solitária de um escolhido de Deus. Tem pessoas do outro lado aí ouvindo esta palavra, que está pelo YouTube, pelo Facebook. Eu tenho uma palavra para você. Assim diz o Senhor: não pare. Está isolado, continua. Cristo vai se revelar através da sua vida. Você que está aqui, todos, chamado por Deus, como o profeta Isaías foi chamado por Deus, foi um grande profeta de Deus. O nome Isaías significa Deus salva, porque ele foi um missionário que profetizou sobre o Salvador. Se nós nos conformarmos com entrando e saindo da igreja, vai ser assim que vamos estar. Um ministério de um pregador do Evangelho. Se ele está acostumado com o status, com o púlpito, se ele está acostumado com uma posição, isso para ele é o suficiente, é com isso que ele vai bastar para ele. Mas para aqueles que são chamados por Deus, tem essa característica, irmão, como o profeta Isaías. Ele teve uma experiência com Deus. Todos os avivalistas teve uma experiência com Deus. Do Indy Lemon Moody andando pelas ruas de Nova York, o Espírito desceu como um raio, ele disse, nunca mais o deixou. John Wesley foi pregar e as pessoas não davam crédito à mensagem.
Ele foi para casa e começou a orar e bater, esmurrar a parede e dizer: Deus, me usa, Deus, Deus, me usa, me dá mais, eu não me conformo, me usa. Veio um vento, bateu em John Wesley, ele voou na parede do outro lado, caiu. Quando ele saiu na praça, ele começou a pregar, e as pessoas começaram a cair pelo chão. Charlie Finney era um advogado e começou a ler alguns livros de jurisdição, ou a Bíblia está incluída ali, e ele começou a estudar. E ele começou a se indagar: eu quero Deus. Saía de casa e entrava na mata, uns 500 metros. E quando ia se ajoelhar, olhava para ver se alguém não estava olhando, meio receoso. E orava. E sentindo o seu coração duro para com o Salvador, Jesus, dizia ele. E ele ia para casa. E um dia dentro do seu escritório, ele falando com Deus: Deus, me dá a presença. Deus, eu quero te conhecer, senão eu morro. O Espírito Santo veio como onda e corrente elétricas, e passava sobre ele, e ele dizia: Senhor, eu vou morrer, porque ele conheceu o doce amor, ele conheceu a presença doce do Espírito Santo. Como é lindo, irmão, como é doce essa presença. Ele se sentiu um pecador, tão pequeno, que ele sentiu tão grande amor, o doce do amor de Cristo Jesus. Aleluia, essa é a característica de um chamado de Deus, irmão. Oh, glória. Que o Senhor nos dê experiência esse ano. Que esse ano eu tenha uma experiência com um Deus maior. Vai custar caro, irmão. Mas nós estamos dispostos a sacrificar o Isaac. Tem que ser doido mesmo, irmão, por Jesus. Tem que amar Jesus mesmo. Porque Jesus, irmão, quando Ele quer dar alguma coisa, às vezes custa renúncia para nós. Custa renúncia. O desejo pela presença do Espírito Santo. Oh, aleluia, Senhor. Nós desejamos, Espírito Santo. Por mais que eu sou assim, meu amigo, por mais que eu esteja assim, mas dentro dos escondes da minha alma ainda tem desejo por Ti ainda. Eu ainda tenho fome da Tua presença ainda. Nós não queremos nos acostumar, Senhor. Mas nós estamos ansiando a revestir do reino. Do reino, Senhor, eterno. A prata aqui, Senhor, o ladrão rouba. Os bens, coisas, a traça destrói, a ferrugem corrói. Mas o Senhor disse: juntai tesouro no céu.
Oh, aleluia, Senhor. O meu tesouro, o nosso tesouro é Jesus, irmão. Aonde a traça não destrói, a ferrugem não corrói, o ladrão não rouba. É Jesus. Não há avivamento sem Ele, irmão. Eu não posso pregar uma palavra eloquente. Ah, Senhor. Tentar levar as pessoas na emoção. O Senhor não me chamou para isso, Senhor. O Senhor não chamou a gente, irmão, para desejar a luz das ribaltas, a luz dos holofortes sobre nós, não. Ele nos chamou para ser usado na mão dele de maneira extraordinária. Eu quero profetizar sobre a vida dos adolescentes. Que Deus levante homens que têm experiência, jovens que têm experiência com Ele. É difícil de entender, irmão, o que Jesus tem para a gente, né, irmão? Deus vai colocar jovem para andar com jovem que tem experiência com Deus. Que esses jovens recebam de Deus, aí eu profetizo experiência esse ano, que venha mudar a vida deles, que você venha receber experiência com Deus conforme o seu desejo esse ano, que venha mudar a sua vida, venha mudar a sua história. Eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo que a sua vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Oh, glória. Entenda. Que Deus quer fazer alguma coisa, mas que você não vai entender o que é, mas Ele vai fazer. Passa dias, às vezes a gente para e fala: Senhor, eu não estou entendendo é nada, Jesus. Porque o profeta Isaías diz que aqueles que esperam nele não ficarão decepcionados. Aqueles que confiam nele não ficarão envergonhados, porque Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse ano vai ser um ano que eu vou ficar mais em silêncio. O Espírito Santo fica mais em silêncio. Cala-te. O resto é com Ele, irmão. Para que nós venhamos falar aquilo que edifica, não o que não edifica. Claro que você não vai falar para quem não quer ouvir. Repreenda o tolo, ele odiará você. Repreenda o sábio, ele amará você. E obterá mais entendimento. Quem é sábio quer ouvir. Quem tem conhecimento é cometido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Nós precisamos disso, irmão.
Para encerrar, Danilo, cadê o Danilo? Louvar um hino aí. Vamos fazer uma análise como está a nossa vida. Ter experiência com Deus ou intimidade com Deus, irmão, custa tempo, oração, vida com Deus. O profeta anda a contramão, irmão. Quando Joquebede pegou um cesto, betumou ele com pinche, colocou Moisés dentro dele. A história diz que o acampamento das princesas egípcias era para cima, e o rio Nilo descia para baixo, e o acampamento dos hebreus era para o lado de baixo. Porque quando ela colocou o menino lá no Nilo, cheio de crocodilos, mas é Deus lá em cima olhando, ali está o meu profeta, que eu vou usar para libertar, cumprir a minha promessa que eu disse a Abraão, a Isaac e Jacó. O cesto não desceu, ele subiu, irmão, para cima, não desceu para baixo. Por quê? Nós estamos andando contramão, irmão, do mundo. Todo chamado de Deus anda contramão. E não adianta não, irmão, que é chamado de Deus olhar e falar, eu quero, Jesus falar, oh, não. Acabou, irmão. Você pode tentar, você pode dar um jeitinho, vai dar errado. Ele vai te cercar até você entender que não é isso que Ele quer. Isso é ser chamado de Deus. É meio complicado, não é, irmão? Quando tudo dá certo, até assusta, não é mesmo? Mas deu tudo certo, tudo direitinho, tudo nos conforme. Nós vemos a história dos profetas assim, tudo direitinho, tudo nos conforme. Aí todo mundo dizendo, nossa, é de Deus. Está vendo como é de Deus? Porque deu tudo certinho, não houve levante. Não teve contra. Não teve as intempéries da vida. Está errado, Jesus. É onde nós olhamos, irmãos, e pensamos, está errado alguma coisa, não está não? Já deu tudo certo. Com Jesus dá tudo certo, mas o preço para chegar é muito grande. Porque tem muita gente recebendo de Deus, está dando tudo certinho, e no final ele abandona tudo. Ele abandona a esposa, esposa abandona o esposo, Deus dá uma família linda, abandona a família, porque no começo deu tudo certo, tudo foi nos conforme, não houve preço. Ninguém disse, eu paguei o preço por isso, Jesus. Satanás não vai roubar aquilo que eu paguei o preço. Aí Jesus garante, irmão, quando o preço é pago por aquilo que precisamos. Deus nunca vai dar nada de graça para nós, irmão. Nunca. A salvação não é de graça. Ter a presença não é de graça.
custa tempo, custa oração, custa vida com Deus. É tempo de as pessoas chamar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você não, eu tenho um propósito com Deus. Porque custa isso. Nós estamos falando de chamado, irmão. Eu estou pregando para pessoas que têm chamado de Deus. E a característica é isso, irmão. É uma experiência com Deus. Se você não está orando, buscando a Deus, jejuando, clamando, porque quer ter uma experiência com Deus, você não vai ter, porque você não tem desejo. É o desejo que nos faz buscá-lo. É o desejo que nos faz envolver com Deus, ter tempo para Deus, estudar a Bíblia. Todo mundo tem tempo para Deus, irmão? Tem, nós temos. Nós queremos que o nosso ministério muda, mas não queremos tirar tempo para Deus, não queremos pagar o preço. Nós queremos tantas coisas, mas não queremos orar, falar: Senhor, direciona, fala, Senhor, mostra, Senhor, revela, Senhor. Nós queremos tudo de graça, sem preço. Entenda, irmão, que um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, não vai andar com quem é vazio de Deus. Se você é um jovem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai, ou a pessoa que quer andar com você se encha, deseje, receba, ou ele vai tirar do seu caminho. Porque não tem como, irmão, não vai entender. Quem tem ministério de Deus tem que ser quem entende, para andar com essa pessoa. Se você não entender isso, você não vai suportar. Eu lembro de ver um pregador dizer a mim, que é usado por Deus: talvez não deveria dizer isso, mas eu vou falar. Que se casou e depois ele estava expulsando o demônio da esposa, porque ela não aceitava o ministério dele. Paulo disse do jugo desigual. O chamado de Deus é de preço, irmão. Tem dia que o seu rosto está brilhando que nem um rosto de um anjo, irmão. Mas tem dia que parece que o seu rosto está envelhecido. Sabe por quê? Por causa das madrugadas que Ele te chama para estar com Ele, o corpo cansado. Mas tem dia que Ele revigora e a pessoa fica parecendo um anjo, andando, brilhando no Espírito. Mas também tem dia, irmão, que o semblante está cansado, por causa do preço. Deus vai levantar para o chamado da angústia. O profeta Isaías dizia que ele sentia dor como uma mulher no parto. É porque as profecias e as visões que Isaías tinha é a que nós vivemos hoje, se cumpriu hoje. Então estava gerando dentro dele as visões, Deus estava dando, estava gerando, ele estava sentindo o peso nos ombros do sofrimento, o peso da palavra, da profecia que se cumpre, meu irmão.
ser usado por Deus, ser chamado por Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isaías termina o seu livro dizendo do novo céu e da nova terra. Por isso que é uma Bíblia pequena dentro da Bíblia, uma Bíblia em miniatura. Aqui você está vendo um serzinho que pode ser pior do que você. Como Davi. Davi era pior do que Saul, irmão. Saul foi fracassado. Davi pecou pior do que Saul. Matou, roubou, cobiçou, adulterou, deu falso testemunho, roubou a mulher do próximo. De Urias, o melhor, um dos 30. Os melhores soldados que ele tinha, Urias era um dos 30. Mas Saul não, Saul estava preocupado, errava, desobedecia a Deus, mas não se arrependia. Davi fez pior do que Saul. Por que que o reinado de Davi não foi fracassado? Um homem que poderia ser fulminado por Deus. Quando o profeta apontou para ele o pecado, o que que ele fez? Diferente de Saul. Correu para a tenda e se ajoelhou. Deus, tira o trono, tira toda a pompa de rei, tira tudo que for material, mas não tira a presença não, Senhor. Não arranca não, não tira não. Tira a coroa. Essa é a diferença de um homem, irmão, que erra, mas está lá se humilhando, dizendo: Senhor, não tira a presença não. Eu preciso dela, sem ela não dá para viver. Com as outras coisas dá para me viver, mas sem a presença não. Vamos estar de pé. Você pode viver nessa terra sem ter riqueza ou qualquer outra coisa. Você vai viver, mas eu te garanto que sem a presença do Espírito Santo, não. Por isso que tem muita gente se matando, se suicidando, tirando a sua vida, porque está vazio. Isso é falta do Espírito Santo, irmão. É falta de Jesus dentro dele. Psicólogo dos psicólogos. Faz uma análise aí, como é que está Jesus aí dentro. Como está a sua alma? Aleluia, Senhor. Como está a sua alma, meu irmão? Diante do Deus Todo-Poderoso. Como está sua vida?
Será que dentro dos escondidos da sua alma você ainda clama: Senhor, me dá mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, muda a minha vida, Senhor. Traz a vida do Espírito Santo para dentro de mim. Traz a tua vida para dentro de mim, Senhor. Oh, xarabacandarabachê, tarabacai. Oh, que presença doce. Será que a sua alma consegue reverberar uma adoração para esse Deus Santo? Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro. Deus está preparando a igreja para um tempo novo. Assim diz o Senhor. Supremacia, trono, são que Virá um tempo de muita glória, glória que nós não vamos aguentar de tanta glória. Ele está preparando o nosso coração, a nossa alma, para receber. Quando vier, irmão, oh, aleluia. Pode no homem ver a Deus, no que faz viver, andar e ser. Vai haver um destaque. Vou ouvir falar de uma igreja muito longe, de um povo que recebeu aquilo que desejou receber. Agora o homem feito eu pode que faz viver, andar e ser, me fez a mim vencer o Quem está cheio do Espírito Santo, deixa fluir aí, irmão. Labachanda, labacanda, labaxê. Derebescenderecadacei. Oh, Senhor, oh, Senhor. Avivamento, irmão. Cristo em nós, avivamento, irmão. Causa o avivamento. Cristo em nós, causa o avivamento em nós. Oh, aleluia, Senhor, aleluia, Deus. Eu quero experiência com Deus. Receba experiência com Deus. Deus vai dar experiência, experiência, um tempo novo. Oh, glória, aleluia. Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Dê-nos desejos, Senhor, para
nos lavou, purificou. O sangue de Jesus tem poder, papai. E no poder do sangue vai embora a frieza, segunda a nossa alma, vai embora. Pai, visita os que estão no hospital, papai, visita, pai. Visita o pastor, Senhor, Lindomar, a família. Aonde está, Senhor, naquele lugar, em descanso, cuida, pai. Pai, visita o pastor Cleomar, Senhor, aonde está, Senhor. Visita ele, Pai, com a mão poderosa do Senhor. O Senhor pode arrancar ele de lá, Jesus, com o teu poder, com a tua glória. Porque não tem vale que o Senhor não tem com a tua mão poderosa. O Senhor não entra e arranca Jesus de lá. Irmão, adora Jesus, irmão. Nós somos adorador de Jesus, irmão. Irmão, não sou pregador, irmão. Mas quando está pregando, está ali, irmão, está aguentando na presença de Deus, sentindo a presença de Deus. Eu estou desesperado nesta manhã por um toque do céu. Traz, Jesus, a presença para nós. Oh, que doce, Pai. Que lindo, Jesus, esta presença maravilhosa que o Senhor nos deu, Senhor. É a tua presença, Jesus. Adora. Reverbera da sua alma uma adoração que toca o trono, que toca Deus. Abre pra ele, irmão. Oh, labachanda, labacanda, labachandarai. Toma, Senhor, toma, Jesus, toma, Jesus. Toma, Jesus, nesse lugar, enche, Jesus. Toma esse lugar, Jesus. Toma a nossa vida, Jesus. Toma a minha vida, Jesus, para ti. Toma, Senhor. Enche, Jesus, esse lugar, enche, Jesus, essa vida. Enche, Jesus, essa alma, enche, Jesus. Enche, Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus. Enche, Jesus, enche, Jesus, enche, Jesus. Se o Senhor encher, Senhor, vai mudar, o ministério vai mudar. Vai mudar, tudo vai mudar, Senhor.